Provérbios 24, 11 e 12. Nós vamos fazer a primeira parte com o versículo 11 e depois vamos com o versículo 12. Eu vou ler os dois versículos em várias versões. Na versão Ara diz assim: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Na versão Revista Corrigida, que é a versão que alguns irmãos têm aqui, se disseres, eis que o não sabemos, livra os que estão destinados à morte e salva os que estão sendo levados para a matança, se os puderes retirar. Se disseres, eis que não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Na linguagem de hoje, diz assim o texto: procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Na linguagem chamada Bíblia Viva, uma Bíblia parafraseada, diz assim: liberte as pessoas que estão sendo levadas à morte. Socorra os que caminham tropeçando para o lugar onde serão mortos. Não fuja da responsabilidade dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Deus conhece os seus pensamentos, Ele sabe muito bem o que se passa no seu coração e dará a cada um a recompensa merecida pelos seus atos. Na linguagem contemporânea, diz assim: resgate quem está na pior, não hesite em ajudar. Se você diz, não é da minha conta, acha que isso isenta de responsabilidade? Tem alguém de olho em você, e você sabe muito bem disso. Alguém que não aceita desculpas esfarrapadas dará a cada um o que merece. Então, meus irmãos, vamos orar para a gente começar. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos todos aqui. Nesse momento, vamos agora, abrimos a Tua Palavra e agora vamos explicar e explanar a Tua Palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento e que a Tua justiça se faça presente na hora no que vamos ensinar. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor restaure a nossa comunhão e que isso eu te peço no nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Então vejam só, essa primeira parte, livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Veja só, livrar os que estão sendo levados para a morte é um chamado a pessoa a intervir, ou seja, a pessoa entrar em ação para resgatar alguém que está em risco, iminente de morrer. É literalmente isso. Alguém que está sendo levado para a morte, a gente pode entender de forma literal, né? Mas também a gente pode entender como uma morte espiritual, como uma questão moral que nós temos de ter que ajudar. Aqueles que são levados para a morte, meus irmãos, são indivíduos que, mesmo por escolhas dele, que sejam por escolhas deles mesmos, ou por influência de outro, certo? Estão indo para a destruição. Estão indo para a destruição. E muitas vezes as pessoas influenciam as outras, meus irmãos. Existe um artigo do Código Penal que diz que se a pessoa incitar o suicídio, ela comete um crime. Comete um crime de homicídio. Ela não cometeu homicídio com a própria irmã, mas ela cometeu homicídio com a mão do outro. Ela incita o outro a se matar. Certo? Por conta do direito à vida que cada um de nós temos, que é um direito sagrado. Então a pessoa está sendo levada para a morte por escolha e influência do outro. Ou seja, incitar o suicídio é influenciar a pessoa a se matar. Então, o texto aqui de Provérbios, o sábio de Provérbios, está dizendo, você tem que se envolver numa situação como essa, de alguém que está sendo levado para a morte. Mesmo que seja uma situação perigosa ou difícil. Às vezes a pessoa escolhe. Imagina alguém que está subindo aqui no primeiro andar da igreja.
e resolve ficar em pontas de pé em cima do parapeito ali, daquela mureta, sem estar com nada amarrado. Você está vendo aquilo ali, você vai fazer o quê? Fulano, desce daí, porque você pode cair. Você não está nem amarrado. Não, não caiu não, pastor. Não. Aí você faz o quê? Vai lá e pega uma pessoa e puxa. Não, meu irmão, vem a cabeça daí, puxa logo. Ou alguém que está tentando subir uma cadeira, uma criança, vê uma cadeira encostada no parapeito daquele e resolve subir na cadeira. Ela pode cair, porque ela vai curiosamente, como toda criança é curiosa, querer olhar para baixo, ela pode cair, como já aconteceu. Como já aconteceu. Então, quando o texto diz aqui, salvar o que cambaleiam indo para a morte, cambalear é uma pessoa que está fraca. É um sinônimo para uma pessoa que está fraca, uma pessoa que está confusa, está em confusão mental, está desorientada. Pode ser por ação de remédios, pode ser por conta de uma depressão. Né? A pessoa está confusa, a pessoa não consegue perceber o perigo. Por exemplo, vou dar um caso bem concreto. Meu filho tem autismo, né? Marco Júnior, tem autista. Marco Júnior é autista? Tem graus de... Tem certas crianças autistas que ela não consegue dimensionar o perigo. Ela não vê perigo nas coisas. Então a gente tem que estar atento sempre, orientando sempre. Ele pode querer atravessar a rua sem olhar. Muitas vezes eu ia atravessar a rua e ele nem olhava. Lógico que ele está confiando em mim, mas eu digo a ele, ensinando ele, você tem que olhar também. Porque vai que eu não percebo um carro. Aí eu digo, você está vendo algum carro vindo? Não. Você só passa quando não vem carro nenhum. Ou se ele vier muito longe. Então, como eu sei que ele não consegue dimensionar esse perigo, então eu tenho que orientar. Tem pessoas que têm essa situação, um idoso. Você está vendo o idoso atravessar uma pista dessa? Você vai lá e dá a mão para ele, pega, bota a mão para o alto, é um conselho que eu dou para os irmãos, se um dia for atravessar a rua, levanta a mão e faz assim para as pessoas irem parando, porque você está conduzindo alguém que está ali com dificuldade para andar. Os carros param, as pessoas param. Eu já fiz isso várias vezes. Levanta a mão antes de entrar, já faça assim para o primeiro carro parar. Quando o primeiro carro para, você atravessa aquela parte que o carro está parado. E continua com a mão levantada até parar o carro. Não levanta a mão e confia, mas não. Você espera o carro parar. Certo? Espera o carro parar. A mesma coisa eu aconselho quando está no sinal vermelho. Só começa a atravessar o sinal vermelho se os carros pararem. Quando os três carros, se tiver três faixas ou uma faixa só, parar, aí você vai e já começa a atravessar. Não vá porque deu vermelho, porque tem gente que é assim. Deu vermelho e vai atravessando. O certo é que quem vem pare, mas é lembrar que um carro, ele é uma máquina, e uma máquina falha. E ele pode faltar freio. O indivíduo pode estar desatento. Eu já vi situações que quase mataram pessoas. O cara, com a moto mesmo aqui na Coab, nesse sinal da Coab principal aqui, eu vi na minha frente. Quando ele bateu, que o cara voou. Mas não morreu, graças a Deus. Ele voou. Rodou no ar com moto, com tudo. E o cara passou do meu lado, ele se matou o rapaz. Isso era um dia de sábado, de 8 horas da manhã. Eu vinha fazer feira. Eu freiei o carro e o cara vinha correndo e não prestou atenção. Dei uma pancada no rapaz da moto, que a moto voou no ar e o rapaz também voou. Graças a Deus o rapaz não morreu. Que eu conheci o rapaz do acidente, né? Eu só vim saber depois, né? Porque quando bateu, eu passei, estacionei o carro mais na frente, liguei para o SAMU e liguei para a polícia. Porque você não sabe quem vem dirigindo ali. Pode ser um bandido fugindo da própria polícia ou fugindo do roubo. E não vá querer socorrer, porque teve o caso nesse mesmo sinal que o rapaz de 6 horas da manhã, um carro capotou, foi salvar o rapaz que estava dentro do carro e levou um tiro no meio na testa. Isso há uns 15 anos atrás. Foi socorrer a pessoa. O rapaz foi socorrer e pensava que a polícia, ele atirou no meio da testa do rapaz e matou o rapaz. Era um bandido. Era um bandido. Para você ver. Então, qual é o conselho que eu dou? Chame a polícia e chame o SAMU. No caso aqui, de pessoas que estão desorientadas, ou seja, elas estão sob um perigo iminente, essas pessoas estão em vulnerabilidade. Pode ser um idoso descendo uma escada. Como é que a gente faz com o idoso descendo a escada? Você vai na frente, você é mais novo,
mais jovem, ele bota a mão no seu ombro e vai descendo de degrau em degrau, devagarzinho. Você está ajudando ele numa situação de perigo, ele pode cair sozinho, se não tiver um corrimão, né? Então, o que o sábio de provérbio está dizendo é que existe uma responsabilidade coletiva. Essa responsabilidade é coletiva, é de cada um de nós. Como é responsabilidade de cada um de nós, é uma responsabilidade coletiva, de cuidar das pessoas que estão mais vulneráveis, estão em dificuldade. Ou seja, é uma orientação moral para evitar a destruição do outro, a morte do outro. Quando você vai entrar no elevador, tem que ter cuidado, porque aquela porta pode fechar. De repente, se uma criança estiver ali, esmagar a criança. Um idoso. Tem gente que, esses dias mesmo eu estava vendo um menino bem pequeno e a mãe lá olhando o celular. E o menino mexendo, sabe no quê? Numa tomada de energia. E eu olhando para ela, aí a moça atendente do consultório disse: "Ei, não mexa aí não que tem energia." A mãe: "Menino, sai daí." Eu disse: "Vê mesmo, que mãe irresponsável." O menino pequeno, aquele menino não tinha 3, 4 anos. E criança é curioso, gente. Toda criança é curiosa. Eu era uma criança curiosa. Todo mundo gosta de mexer. Eu levei choque quando era pequeno também. Foi inventar de puxar na tomada. Aliás, eu fui ligar a tomada. Só que eu fui ligar com o dedo dentro. Não é como é hoje, que tem aquele espaço para dentro. E evita você levar choque, né? Não tem mais como levar choque essa tomada de agora. Uma criança não leva mais choque se ela for colocar. Só se ela enfiar um garfo ali, alguma coisa. Né? Mas já existe um disjuntor que, se ela vazar a corrente, o disjuntor desliga. Então evita a pessoa morrer. Toda casa devia ter um disjuntor desse. Não que você encostar, levar um choque, vazou a corrente e o disjuntor dispara. Né? Então, no contexto de Provérbios, trata-se de um lembrete para que a sabedoria envolve também a agir em favor do próximo, principalmente em relação às pessoas mais vulneráveis. E aí você encontra o órfão, você encontra a viúva, você encontra o desempregado, você encontra aí o doente, você encontra aí as pessoas que tomam remédio e têm dificuldade para raciocinar, para decidir alguma coisa, certo? Então, nós temos essa responsabilidade e por trás, ele não diz taxativamente aqui, não diz declaradamente, mas por trás está um conceito que todos nós devemos saber e pôr em prática, é chamado amor ao próximo. Quando você cuida do outro, tem esse cuidado, você tem amor ao próximo. Então, esse princípio de amor ao próximo, ele está dentro dos textos, ele só não aparece. Esse é um texto que mostra um ato de amor ao próximo. O resultado de amor ao próximo. Cuidar do vulnerável é um ato de amor ao próximo. Né? Jesus diz lá em Mateus 23, 22, 39, o quê? Que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, amar o próximo é não ser indiferente ao sofrimento do outro, à ruína do outro, à queda do outro. É você ver que o outro vai cair, você fulano, não vai fazer isso não, que você vai se prejudicar. Eu mesmo já muitas vezes fui tomar decisões de pessoas que eu nem esperava que ela fosse falar alguma coisa. Olha isso, eu falo, não faço isso não. Isso vai dar errado, você vai se prejudicar. Por quê? Por isso. Aí você, rapaz, realmente, eu não tinha percebido. Aí depois que a pessoa fala, aí chama a sua atenção para aquele ponto. Certo? Para aquele ponto. Que você não estava percebendo, certo? Então, você vê que Deus age assim também. Quando a gente vê lá Ezequiel 3, 18, 19, Deus está responsabilizando e repreendendo o profeta, porque ele não está avisando, e nem falando, e nem pregando para o ímpio corrigir o seu caminho. Tá isso. Você vê alguém que tem que corrigir o caminho, está errado. Está errado. Qual é a função do pastor todo domingo? Pregar e ensinar. O que é que o pastor, ao pregar e ensinar, está fazendo? Está corrigindo o caminho.
Está ensinando, Paulo, cuidado, não faça assim, corrija o caminho. É melhor agirmos dessa outra forma. Entenderam? Então, devemos dar importância a essa ação de responsabilidade com o outro, de socorrer os vulneráveis, de ter essa ética de ver a morte, entre aspas, vamos dizer assim, no sentido figurado, não é literal, de alguém que pode ser mental, espiritual e social mesmo, né? E falar para ela, cuidado que você está numa situação de risco. Isso aí pode ser um marginalizado, pode ser um pobre, pode ser um injustiçado, pode ser uma criança, pode ser um idoso, pode ser um doente, pode ser um desempregado, pode ser aquela pessoa que está em dificuldade mental, né? Então, é esse chamado para a gente agir de forma a termos compaixão por essas pessoas. Então, o chamado aqui de Provérbios 24:11 é bem claro. A sabedoria, ou melhor, viver a sabedoria, é vivê-la de forma ativa, através das nossas atitudes, ações e palavras. Se você vê alguém que está em dificuldade, que pode ser física, pode ser moral, pode ser espiritual, então tenha coragem e amor para agir com justiça com aquela pessoa e ajudá-la dentro da dificuldade. Esse é o chamado. Quando ele diz aqui, procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Amém? Amém.